O bolsonarista Roberto Campos Neto desmoralizou a autonomia do Banco Central, diz Lindbergh Farias. Todas as universidades e instituições filantrópicas. O presidente do Banco Central, 3 também universidades. Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, não se reúne de forma fechada com instituições financeiras. Eu vou além. Você sabe que teve uma gravação do André Esteves, teve uma reunião do André Esteves com o pessoal do mercado. Aí alguém gravou. E saiu, se eu não me engano, na Veja, um trecho da gravação. E era o seguinte, o André Esteves falando pro pessoal. Eu me lembro que os juros estavam assim em uns 3,5%. E o Roberto me ligou para perguntar, ô André, o que você está achando disso? Onde você acha que é a taxa, o piso da taxa básica de juros? E aí começa todo um diálogo. Então, o primeiro ponto que eu quero dizer aqui é que não existe isso no mundo, não existe isso na teoria, essa relação dessa forma. Tem mais. Tem um capítulo aqui que ele fala justamente essa tese que o Paulo Nogueira rebateu, que eu também rebato. Nós temos que afastar da política e tal. Mas ele fala, quando ele fala sobre isso, Leonardo, é como se ele estivesse olhando aquela pessoa técnica completamente fora de tudo. Isso aqui não tem nada a ver com o que aconteceu. Tem uma certa desmoralização dessa autonomia pelo Roberto Campos Neto. Não dá para aceitar que ele, presidente do Banco Central, desenvolveu um modelo de agregador de pesquisas para o Bolsonaro. Isso aconteceu nesse último processo eleitoral. Foi votar com a camisa da seleção brasileira, foi flagrado tirar uma fotografia dele já no governo do presidente Lula, ele participando de um grupo de WhatsApp, ministros do Bolsonaro, é considerado matéria uma espécie de articulador informal do Centrão, aquele encontro com Tarcísio, com vescotes políticos, alguém falando que ele pode ser ministro. Isso não existe, senhores e senhoras, isso não existe em lugar algum do mundo. E aí onde entra um problema mesmo que a Tereza falou. Parece uma política, porque veja, ali não tem um técnico neutro. Foi alguém indicado pelo presidente Bolsonaro, uma relação de confiança com o ex-ministro Paulo Guedes, e fica aparecendo, em alguns momentos, em uma política de sabotagem. E eu falo isso trazendo números. Taxa Selic e taxa de juros reais. Porque tem um argumento falacioso, ele diz, eu aumentei a taxa de juros no ano da eleição do Bolsonaro. Não é isso, Tereza. Eu quero dizer para vocês que ele cometeu vários erros aqui. Primeiro, ele não atingiu a meta de inflação nos 2 últimos anos do governo Bolsonaro. No seu início como Banco Central independente, em 2020 e 2021, a inflação fecha em 10%. Em 2022, 5 ponto alguma coisa. Ou seja, ele teve que fazer uma carta se explicando. Mas veja que tem 2 Roberto Campos Neto. O primeiro, taxa Selic 2%, ali em 2021, 2022. O que dava uma taxa real de juros negativas, chegou a 4% de juros negativos. Porque a gente vê o quê? A taxa Selic descontado a inflação. Então, se você for vendo aqui, olha, janeiro de 2020, 0,30, 0,1, depois menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Só em julho de 2022, e veja, em maio de 2022, sabe qual era a taxa de juros reais, Tereza? Em maio de 2022, 0,91% taxa de juros reais. Porque a inflação estava em 11,73%, a taxa Selic foi para 13,75%. Era 1. Ele diz, eu aumentei. Ele só começa a aumentar em julho, a taxa de juros reais vai para 3,34%. E ninguém é inocente. Todo mundo que minimamente conhece o assunto sabe que você mexer na taxa de juros em julho de 2022, o impacto daquilo é 9, 12 meses depois. Então eu diria, tem um termo que uso sobre bancos centrais, que é o falcão. Ele foi falcão no governo Lula e ele era um pombo no governo do Bolsonaro. Os números estão aqui. Os números não mentem. Aí quando o presidente Lula vai, ele começa a escalada de juros, chegamos à segunda taxa de juros reais no mundo. E aqui novamente a questão política.
Vocês acompanharam esse ano? Teve uma hora que o presidente Lula falou e começou um constrangimento. Lula está falando demais. Na minha avaliação, ele meio que castigou o presidente Lula. No dia 15 de abril, escuta, a meta superávit para o próximo ano era de 0,5%. Superávit. Aí o governo mexe para a meta zero. Você sabe o que eu recebo? Eu fui presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. Eu recebo no meu gabinete todo mundo. O pessoal da XP, do Itaú, o pessoal do mercado, eu acho bom, porque eu pego informação também. É sempre bom, tem um... E a turma dizia para mim, recebi lá o Felipe Saltos Lindbergh, esse 0,5 aí é inexequível. Vocês têm que mexer nesse negócio. Na hora que mexe, começou um carnaval, feito pelo Roberto Campos Neto. Olha como é que é, dia 15 de abril, quando o governo alterou a meta de 0,5 para 0, Roberto Campos Neto, em Nova York, começa a dar declaração que aquilo vai... Aí começou uma campanha. A partir dessa campanha, o que acontece? Vem o Boletim Focus, numa segunda-feira, e claro, muda a expectativa do futuro. Ele estimulou a mudança da expectativa. A partir da mudança da expectativa, em vez de cair 0,5 taxa de juros, caiu 0,25 e depois parou a queda da taxa de juros. Eu fico vendo algumas pessoas falando em aumentar a taxa Selic na próxima reunião do Copom. Senhores, olha, eu volto a dizer aqui, a inflação no Bolsonaro chegou a 12. A previsão pelo Boletim Focus de inflação no final do ano é 4,26. No final de dezembro foi 4,62. Você sabe qual foi a inflação até julho, Tereza? 2,87, a menor desde 1998. Nós estamos vivendo um momento que nós estamos entrando numa situação que nos Estados Unidos, dado como certo, pela desaceleração econômica, queda na taxa de juros nos Estados Unidos. Só Brasil e Rússia vão de sentido oposto. Isso é uma loucura completa. A Rússia está em guerra. E eu queria chamar a atenção do último ponto aqui, sobre a responsabilização do Banco Central. Eu quero ler, porque isso aqui é muito importante. Porque hoje saiu uma decisão do Supremo, não sei se vocês sabem, de uma investigação no Conselho de Ética. Uma dessas investigações, denúncias, uma foi feita por mim. O deputado, às vezes, tem um papel parecido com o jornalista. A gente escuta, chegam informações a gente, e a partir dessas informações eu apresentei uma denúncia. Qual era a denúncia? Fundos exclusivos em nome do Roberto Campos Neto sendo remunerado pela taxa Selic. Acreditem se quiser. Quando a taxa Selic aumenta, ele ganha mais dinheiro. E ele teve já 2 vezes na Câmara, eu fiz essa pergunta direto, ele não respondeu. Mas o mais grave não é isso. É você tentar impedir uma investigação. O Banco Central é uma autarquia. Ele tem que responder ao Conselho de Ética. Às vezes estão tentando criar uma coisa, por isso que eu me preocupo muito dessa PEC, que é uma radicalização, uma constitucionalização dessa autonomia. Eles acham que não tem que depor na Câmara. Eles não aceitam convocação na Câmara. Agora, essa história de impedir que o Conselho de Ética abra uma investigação é algo gritante. Eu quero ler aqui o que fala esse aqui, que é um liberal, que é... Hein? O Supremo deu uma liminar hoje. O que aconteceu? Ele tinha ganho uma decisão em primeira instância, o TRF disse, não, o Conselho de Ética pode investigar. E o julgamento ia ser hoje. Ia ser hoje. A decisão do Supremo é errada, eu vou recorrer, por quê? Porque na decisão do Supremo, diz inclusive que já tinha tido uma posição da PGR, teve naquele caso do Pandora Papers. No meu caso, nessa minha denúncia, não houve nada. Então, é um absurdo trancar. Mas eu quero vir aqui para o guru dos bancos centrais. O que ele fala sobre responsabilização? Ele diz o seguinte: de fato, acho que isso coloca as coisas exatamente do avesso. Para mim, assumir a responsabilidade perante a população é um corolário moral da independência do Banco Central. Em uma sociedade democrática, a liberdade de agir do Banco Central implica em uma obrigação de explicar-se perante a população. Assim, a independência e responsabilização são simbióticas, não conflitantes. Também, aliás, não aceito a alegação de que mais abertura e responsabilização prejudicarão o Banco Central, contanto que seja independente. Aí por aqui vai. Não existe isso. E aí eu vou rapidamente, Léo, tentar entrar nessa questão da PEC 65.
Senhores, eu sinceramente, é uma desmoralização, porque esse pessoal... Qual é o argumento, senhores, quando leem jornal todo dia? É a questão fiscal do Brasil. É a questão fiscal. Esse conflito distributivo no Brasil é uma coisa impressionante, porque nós temos 540 bilhões de benefícios tributários, desonerações para o andar de cima. Você sabe que o pagamento de juros em 12 meses, acumulado em 12 meses, nós gastamos 700 bi. Nós temos um sistema tributário injusto. Os pobres pagam mais. Então, nós temos uma arrecadação, um sistema tributário injusto. Aí tem 700 bi de juros. Tem esses benefícios tributários. A discussão sempre é agora, a discussão da moda é BPC. Estamos gastando muito no BPC. Vamos falar a verdade. Idoso, pessoa com deficiência, com renda familiar de 1/4 salário mínimo. E sabe o que o Banco Central faz esse discurso do fiscal o tempo inteiro? Eu quero até chamar a atenção, que eu tenho uma declaração aqui de Jerome Powell. Foi perguntado sobre o fiscal. Ele disse, essa não é atribuição, eu não falo sobre fiscal. Fiscal é com poder executivo. Aqui eles viram palpiteiros, falam sobre... Mas veja, esse discurso do fiscal, que falam o tempo inteiro, sabe por que essa PEC 65? Porque eles querem sair das regras fiscais. A verdade é essa. É vergonhoso. Eles querem tirar do BPC, agora eu faço do fiscal, eu quero sair. Eles querem sair do orçamento. E ganhar o quê? Ganhar pela senhoriagem. Eu já vi o Paulo Nogueira Batista, foi que me deu uma aula sobre isso. O primeiro vídeo que eu assisti. Então veja a loucura. Aí estão dizendo no debate, é um absurdo o salário do presidente, vai aumentar para 200 mil, o outro para 150 mil. Mas esse é um argumento cínico. É sair das regras fiscais. Eles defendem isso e querem estar fora. É algo insustentável. Não dá para aceitar um negócio desse. Aí tem o seguinte, eu vi um estudo do economista Pedro Paulo Zalute Bastos, pra vocês terem uma ideia. De 2017 a 2023, o que é gasto no Banco Central, pelo orçamento da União, algo em torno de 26 bi. A gente calcula 4, 5 bi por ano para pagar os salários, a estrutura do Banco Central. Só que em senhoriagem, de 2017 a 2023... O ganho foi de 139 bi. Então, a partir de agora, eles ficam fora do orçamento, mas em vez de 26 bi nesses anos, em vez de 5 bi, eu vi o André Lara Rezende falando, hoje o custo é em torno de 5 bi, ele disse que pode aumentar 9 vezes. Então, aumentaria esse dinheiro da senhoriagem, que hoje é do Estado brasileiro, iria para eles. Ou seja, não teria que ser aprovado mais o orçamento pelo Congresso. Aí fica vinculado, sabe o quê? A Comissão de Assuntos. Eles fazem o que quiserem.